Então abra sua Bíblia no capítulo 30 de Deuteronômio. Deuteronômio é o quinto e último livro do chamado Pentateuco, escrito por Moisés. E eu vou ler apenas um versículo, que é o versículo 19 do capítulo 30 de Deuteronômio, que diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amém? A palavra de Deus nos fala que a morte não é agora a nossa morte, mas será sempre a morte das nossas misérias, a morte dos nossos pecados, será a morte da minha corrupção, a corrupção no sentido do corpo se deteriorar, eu quero dizer, né? E para todos aqueles que conhecem a Cristo e têm a Cristo e não religião, sem dúvida nenhuma será o dia do nosso nascimento para a felicidade. Então isso tudo nos conforta, nos consola, e aquilo que nós não conseguimos dizer com palavras, o Espírito Santo certamente está fazendo na vida de toda a família e na vida da igreja. Agora, uma coisa eu quero exaltar aqui ontem, né? A mocidade dessa igreja, né? Estavam em peso aqui na hora do ofício, estavam em peso, muitas coroas, até me espantei, porque foi tudo muito rápido, né? E toda a moçadinha ali, né? Muitos ficaram para o lado de fora, outros para o lado de dentro, e a vida segue, né? Mas quando você olha aquela situação ali, a gente fica pensando, né? Que bom que esse menino escolheu a vida, que bom que esse menino escolheu o certo, e o certo chama-se Jesus, né? E esta é uma proposta que Deus faz. Mas por que Deus faz proposta? Se Ele é Deus, Ele pode impor. Não, Ele não impõe nada. Ele nos deu livre-arbítrio. Eu faço se quero, eu aceito se eu quero. Ele só diz: aceite, Rogério, é para o teu bem, é melhor para você, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que estou te dizendo, eu sou teu pai, eu te amo, eu te criei, criei o teu corpo, gerei você para habitar nesse corpo, e eu quero que esse corpo volte para o pó, mas você volte para mim. Escolhe o melhor. Isso é uma coisa que Deus sempre fez com o povo de Israel, e Deus continua fazendo com o mundo. Veja o que eu te proponho hoje, mundo, igreja, pessoas em particular: a vida e o bem, a morte e o mal. Vê se escolhe direitinho, né? Vê se escolhe o bem, vê se escolhe a vida, seja inteligente. E o desafio que Moisés fez ao povo de Israel, ali já no limiar, né, na entrada da terra prometida, é uma mesma palavra que 500 anos depois Salomão, né, também lançou o desafio, né? E o rei Salomão, diferentemente, ele faz um contraste entre aquilo que a Bíblia chama de nécio, para não chamar de ignorante mesmo, né? De cabeçudo, né? Faz um contraste entre o nécio e o sábio. E o nécio é aquele que tapa os ouvidos para não ouvir a voz de Deus e segue o seu caminho cheio de autoconfiança, como se ele se bastasse. E a vida e o mundo está cheio disso. Você vê na televisão todo dia esse tipo de engano, esse tipo de mentira sendo descoberto, e pessoas indo para a cadeia, pessoas morrendo, matando, né? A sensação falsa de bem-estar, baseado na sua própria força, na sua própria condição, esse é o maior perigo. Porque o que a Bíblia chama de nécio, né?
caminha para a morte. Mesmo imaginando, pensando que está assim, degustando, saboreando o melhor da vida, né? Essa semana mesmo eu vi um sujeito que enganou 1 milhão de gente aí nesses investimentos fajutos, e muita gente ambiciosa entra nesse tipo de coisa. Ora, investir R$100 e receber R$2.000, todo mundo quer, não é? E acabam se perdendo na ganância, na ambição errada, né? E eu vi o sujeito sendo preso, e horas antes ele estava com a mulherada no iate, com carros importados à porta da casa e tudo mais, saboreando a vida. Só que ele escolheu uma vida de erros, né? De vigarice, de passar todo mundo para trás, e simplesmente vivia na ostentação, como diz o pessoal do funk aí, né? E, no entanto, desmascarado foi e preso está. Já não tem mais lancha, agora tem grade, né? Já não tem mais cama macia, agora é cama de cimento. É o engano da vida sempre, né? No lado espiritual também. Mas o sábio, na contramão, é aquele que, com prontidão, coração aberto, escuta a voz de Deus e lhe obedece, porque entende que Deus é um pai, e um pai amoroso, que só quer o melhor para os seus filhos. E todo mundo que está aqui um dia já foi criança. Acreditem, eu já fui. E peralta, mas muito criativo. E encrenquei com a minha mãe muitas vezes, principalmente, porque eu pedia alguma coisa, eu queria fazer alguma coisa, e ela dizia não. E pronto, era o bastante, né? Era o bastante para a gente se rebelar. Mais tarde a gente entendia por que o não da mãe, por que o puxão de orelha, por que o chinelo no traseiro, né? Que hoje é crime, segundo esses idiotas de Brasília, né? Este que obedece a Deus, a sua palavra, ele não tem a sua personalidade castrada, não é a religião do não pode. Não pode, para Deus, é o seu filho quebrar a cara, se lascar na vida, né? O sábio é aquele que com prazer, rapidamente, não questiona e obedece a Deus. E esse, está escrito, vai sempre, nas palavras bíblicas, vai habitar seguro e não terá medo do mal, porque sabe que alguém lhe protege, que alguém lhe guarda. A vida e a morte estão à sua frente, estão na sua caminhada. Isso é uma coisa que eu e você aprendemos no dia a dia, como aprendemos ontem com o Jonathan, infelizmente. Mas nós podemos escolher. É o que eu preguei esses dias aqui. A maior liberdade que Cristo nos oferece é a liberdade de não fazer. Porque o mundo, que é escravo do pecado, é obrigado a fazer. A inclinação dele se torna natural, e ele faz. Nós temos opção de perceber que não é bom e não fazer. Não fazer. Por exemplo, eu não fumo, já fumei, 10 anos, desde menino. Um dia eu me converti, vi que tinha coisa melhor e deixei de fumar. Porque é proibido? Eu parei de fumar porque Deus me deu um tapa na orelha, qualquer coisa parecida? Não, porque eu entendi que eu não preciso daquilo. Eu sou mais do que aquilo. E não tenho nada com a vida de quem fuma, o dinheiro é seu, né? Eu só estou fazendo um comentário para dizer o que é a verdadeira liberdade em Cristo. A verdadeira liberdade é poder escolher não fazer, né? Então nós podemos escolher a vida, nós podemos escolher o sucesso, nós podemos evitar a morte, nós podemos evitar o fracasso. Eu quero destacar 2 coisinhas simples aqui.
Entre elas a primeira, que é o risco de a gente se desviar de Deus e dos seus caminhos e da sua palavra e da sua casa. E de repente não ter tempo para se arrepender e voltar para tudo isso. Porque ali na esquina, nesse mundo de trevas, a morte nos espreita, o fim nos espreita. Os nécios, escreveu o Salomão, são mortos por seu desvio de conduta dos caminhos de Deus. E aos loucos a sua impressão de bem-estar, de estar livre para fazer o que for errado, curtir a vida, como se diz, é que os leva à perdição. Está lá no capítulo 1 de Provérbios, no versículo 32. Deus, gente, não tem como não entender isso, não aceitar isso. Deus é a fonte da vida. E eu vou mais uma vez dizer uma coisa para vocês aqui, e é sempre quando a gente vê um corpo inerte que a gente entende o que é espírito. Você é espírito, que habita num corpo, que tem uma alma para dar os seus sentidos. Então você é criação e você é geração. A criatura de Deus é esse corpo que foi feito da terra, moldado do pó, e em cujas narinas Deus soprou o espírito de vida. São duas coisas distintas. Uma coisa é o corpo que é perecível e vai voltar para a terra, para o pó. Outra coisa é o espírito que não foi criado, foi gerado por Deus e que, pela lógica, deve voltar a Ele se estiver no caminho do bem. E o caminho do bem chama-se Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? Então nós temos que entender isso. São coisas simples de se entender. Deus é a fonte de vida e longe de Deus prevalece a morte. É como o caso da vacina, não é? O nécio, voltando a essa palavra esquisita, né, para não falar ignorante, né? O nécio despreza a palavra de Deus, julgando-se ele muito sábio, mas acaba escolhendo a morte, pois o caminho da desobediência é, vamos assim dizer, uma autopista, a rota 66, né, que leva à morte física e eterna do homem. Então o homem pode escolher a maneira de viver. Essa é a grandeza de Deus, um Deus que é justo, equilibrado. O homem pode escolher a maneira de viver, mas não pode escolher as consequências desta escolha, né? Pode adotar um estilo de vida, mas não pode determinar o resultado final. Quem tapa os ouvidos à voz de Deus, quem se faz de ouvidos moucos, como a gente costuma dizer, né? Quem se faz de surdo, e olha que Deus tem gritado, rádio, televisão, internet, igrejas, na rua, acontecimentos, a própria natureza, né? Quem tapa os ouvidos à voz de Deus e despreza os seus ensinos, mas imediatamente está colocando os pés na estrada da morte. Isso é fatal, não tem jeito, não é ameaça, é a lógica. Se eu me jogar num poço, eu só posso cair, para cima é que eu não vou, não é? E nessa jornada rumo à morte, há muitos atrativos, há muitos prazeres que a gente chama de efêmeros, né? São extremamente passageiros, é um piscar de olhos. E como disse Jesus, lá no capítulo 7 de Mateus, no famoso Sermão da Montanha, né? É um caminho espaçoso, é uma estrada larga. E por esse caminho espaçoso, essa estrada larga, meu Deus,
tem um congestionamento de gente. É uma multidão que trafega de lá para cá e daqui para lá. E a regra desse caminho é aquilo que não podia ser diferente, é a libertinagem. Ou seja, a liberdade sem limites, que não é liberdade. Nada é proibido, tudo é aceitável. Essa semana, aquele ordinário daquele deputado comunista, Orlando Silva, entra com um projeto para liberar o incesto. Um pai pode transar com a filha, uma mãe pode transar com o filho, e isso não é crime. Não bastasse isso, aquela doida, malucada, endemoniada da Maria do Rosário, do PT lá do Rio Grande do Sul, também entra com um projeto para não criminalizar se um homem ou uma mulher quiser transar com o cachorro. Isso é a esquerda brasileira, gente, que alguns crentes idiotas ainda defendem. E não tem como ser cristão e comunista ao mesmo tempo. Não tem como. São inimigos antagônicos. E eu não estou falando de política, estou falando de lógica, não é? Nada para essa gente é proibido, tudo é aceitável. Casar lagartixa com cobra d'água, tudo bem, não é? E todos esses passantes, esses transeuntes, né, como a gente diz, deve se sentir bem, porque a impressão de bem-estar, né, deve comandar a vida de todos, o tempo todo, em todos os lugares. No entanto, nós sabemos muito bem como isso termina. Essa sensação é uma armadilha, e é uma armadilha traiçoeiramente mortal, leva à morte. Ela tem o poder de anestesiar a alma, aquilo que a droga faz, não é? De entorpecer os sentidos. E aqueles que seguem por essa estrada larga, eles se sentem seguros, ou pelo menos, eles se acham seguros, porque nessa estrada trafegam uma multidão de caminhantes, não estão sós. Então, na lógica deles, está todo mundo certo, só que está todo mundo errado. Todos parecem seguros enquanto vão bebendo gota por gota de todos os copos, as taças dos prazeres mais malucos que possa se imaginar. Mas essa sensação de bem-estar é a porteira da morte, gente. É a porteira da morte, é o corredor da perdição. Então, ontem dei uma palavra breve ali para os jovens, né? Escolham o caminho da vida. Escolha o caminho do bem. Escolha o caminho da salvação. Cuide do corpo. Use máscara, álcool gel. Não dá mole para o azar. Porque todos os que morreram, em algum momento deram bobeira. Em algum momento facilitaram. Achava que não precisava. Agora tem gente que só quer tomar um tipo de vacina. E eu vou dizer isso que vocês já ouviram por aí. Vacina boa é vacina no braço. A marca independe. Eu tomei a Comunavac. E daí? Estou aqui, né? Me lembro da minha, até me deram uma informação completamente errada, né? A minha cardiologista, uma japonesa muito competente, o marido pegou, a irmã pegou, a mãe pegou, o filho pegou, e ela não pegou. Porque como profissional de saúde, muito antes ela se vacinou. Com o quê? Com a Comunavac. Todas funcionam e todas não funcionam. Na dúvida, a gente toma. Né? A gente toma. Né? Então, não faça bobagem. É chato usar máscara? É. Procura usar na igreja quando você vem.
essas coisas mais fininhas assim, não essa de pano você nem respira dentro. Essa aqui tem 3 camadas, vou fazer propaganda gratuita da Panvel. Mas é mais cara que as outras normalmente, né? Mas é uma beleza de máscara, você fala, você respira, você canta, você grita gol do Curitiba. Às vezes, né? Mas se cuide. Mas como eu disse para eles, mas não basta cuidar do corpo, tudo bonitinho, né? Massa corrida, tal. Não adianta cuidar só do corpo, tem que cuidar principalmente da alma, porque para todos vai chegar esse dia, como chegou para o Jonathan, e vai chegar para você e para mim também. Então, fuja da morte. Escolha a vida. Não vacile. É Deus que propõe para você a salvação e não a perdição. É o amor de Deus escrachado nas Escrituras. Rogério, há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o final deles são os caminhos da morte. Está lá em Provérbios. Rogério, usando Isaías, este é o caminho, meu filho, anda nele. E Jesus disse, volto a repetir, eu sou o caminho, Rogério. Anda no caminho. Anda no caminho. Deus nos propõe coisas realmente maravilhosas. Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos alcancem a eternidade, a bem-aventurança eterna. E o segundo ponto é diferente do primeiro, totalmente diferente, é antagônico ao primeiro, né? Se no primeiro eu estou falando do risco de se desviar de Deus, no segundo quero falar sobre a segurança inabalável, invencível, insuperável, de ouvir a voz de Deus. Ah, pastor, mas eu peço tanto e Deus não fala comigo. O que você quer? Que Ele dê um berro na tua orelha? Sabe por que Deus não fala com você? Porque você não abre a Bíblia. Que o quê? Que essas falsas profetisas, não estou dizendo que são todas, né? Mas a maioria, que ficam profetizando sobre casamento, sobre isso, sobre aquilo, toda hora e todo instante, e erram todas para variar? Abra a palavra, medite na palavra, e Deus não vai precisar gritar como não precisou gritar nos ouvidos de Elias lá no fundo da caverna. Foi um sussurro. A voz de Deus é mansa, traz tranquilidade, traz paz, e Ele vai falar sempre com você. Esteja aberto para o Espírito Santo, e o Espírito Santo estará continuamente com você, e nas horas mais incríveis, Ele vai falar com você. Quando você vê um passarinho cantando, uma borboleta voando, uma criança gritando, Deus vai falar com você. Seja sensível à voz do Espírito, seja sensível à voz de Deus, seja sensível à palavra de Deus. Está registrado na Escritura, também em Provérbios, é bonito esse verso 33, diz assim: mas o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem medo do mal. Para quem essa promessa? Para quem lhe der ouvidos. Porque nós vivemos por fé, gente, não por vista. E a fé é algo sobrenatural, não é coisa que se peça, é coisa que se recebe quando nós nos aprofundamos no conhecimento da palavra. E como eu gosto de dizer para vocês, o tamanho da nossa fé é do tamanho do nosso conhecimento bíblico. Porque quando eu tenho conhecimento das leis, pode vir quem quiser para cima de mim, até a polícia, eu sei da lei, cara, fica na tua.
Eu sei do meu direito, mas se eu não sei do meu direito, só o direito de outro vai prevalecer sobre a minha vida, não é? Então Salomão aqui contrasta os desastres da desobediência com os maravilhosos, eternos, seguros, prazeres, benefícios da obediência. A desobediência produz morte e perdição. Mas a obediência, gente, aos preceitos, aos ensinamentos divinos, aos bilhetes. Gente, isso aqui é um testamento, cara. Testamento compreende herança, né? A obediência aos conselhos divinos, vamos assim dizer, a direção divina resulta sempre em confiança, em segurança. Aqueles que obedecem a Deus estão sempre seguros. Não tem dúvidas, por exemplo, em participar da ceia. Porque entende que nós somos falhos mesmo. Quem é que não tem pecado? Joga o primeiro sapato, né? Já que não tem pedra, joga o sapato. Todos nós. A gente sempre se flagra pecando, com os olhos, com os ouvidos, com os pensamentos, com o coração, no andar, no tato. É assim que é. Mas nada disso nos impede de participar da mesa do Senhor, se tivermos conhecimento bíblico e entendimento. Faremos isso realmente com alegria, não é? Então, gente, mesmo cercados por um mundo extremamente violento e imoral, a gente se sente feliz, a gente se sente seguro, a gente se sente tranquilo, porque a gente se sente, vamos assim dizer, grosso modo, numa redoma, né? Protegido por Deus de todas as intempéries desse mundo de trevas no qual nós vivemos. Deus é mesmo o nosso muro protetor, nossa muralha, como diz o salmista, a nossa alta torre de refúgio. É o nosso Deus, Ele é o nosso escudo, é a nossa proteção, gente. E Ele é um Deus que não falha, Ele é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa, gente, porque Ele vela pela sua palavra para a cumprir, e a sua palavra nunca volta vazia. Quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazer. Agindo eu, operando eu, quem impedirá? Pergunta o Senhor. Se eu quero proteger essa igreja, se eu quero proteger as individualidades, se eu quero abençoar a cada um, se eu quero prosperar a cada um, se eu quero dar vida a cada um, se eu quero fazer dessas vidas um sucesso, quem pode me impedir? É o que Ele diz. A recompensa para aqueles que tapam os ouvidos, a voz sedutora do erro, do pecado, da corrupção, a fim de ouvir e obedecer os ensinamentos de Deus, é que seremos, acho que é Jeremias que diz isso, né? Um carvalho de justiça. Carvalho é uma árvore poderosa, secular, grossa, forte, alta. Ele diz que seremos isso, um carvalho de justiça em meio aos vendavais, aos temporais da vida. O vento pode até curvar lá em cima, porque aqui embaixo não tem a mínima chance. As raízes estão aprofundadas, o tronco é grosso, pode até lá em cima sofrer alguma coisinha assim, cair umas folhinhas,
Nada mais do que isso, porque vai permanecer eternamente. Quando nós obedecemos a Deus, nós vamos sempre ter uma âncora firme nas tempestades da nossa jornada, da nossa vida. Por que barcos? É um negócio meio esquisito isso, né? Um navio enorme, de toneladas e toneladas. Aí eles jogam aquela âncora de ferro, né? Zoom, ela encosta lá no fundo do mar, e pode acontecer o que tiver acontecer. O barco não sai, o navio não sai do lugar. Eu me lembro quando eu fui abrir igreja em Londrina, eu ia com o Altivira às segundas-feiras pescar lá no Rio Tibagi. Imenso. A gente pegava o barquinho, a canoinha, chegava lá no meio, a gente fazia umas poitas, né? A âncora aí no caso é a poita, né? A gente pegava uma lata dessas de tinta, enchia de cimento, deixava, né? E fazia um negócio lá para amarrar uma corda, e simplesmente apoitava o barco lá. A água ficava fazendo assim e a gente não saía do lugar. Isso é a realidade para a vida de todos aqueles que obedecem a Deus. Por que eu estou falando tanto de obediência? Porque a obediência é a prova da fé. Não tem outra maneira de provar a fé que não seja através da obediência, mesmo em circunstâncias difíceis, tempestuosas. Nós sempre nos sentiremos em segurança, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, nós sempre vamos ter paz no nosso coração, mesmo que os perigos sejam aparentemente insuperáveis, nele nós podemos confiar, mesmo que o medo tente nos assaltar, nós vamos ter conforto. Mesmo que as pessoas, os homens, os inimigos, os traíras, os ingratos, se voltem contra nós, Deus, como diz o Salmo 91, nos cobrirá e nós estaremos debaixo das suas asas. Amém? Esses dias lá no sítio, vão me chamar de mentiroso? Com certeza. Mas teve uma galinha que botou 35 ovos. A gente tirou um monte de ovo dela, deixou 22, nasceu 21, né? Mas é bonito de ver aquela pintalhada toda. Todo mundo querendo se abrigar debaixo de uma única mãe. É difícil, complicado, porque é uma galinha só para 21 pintinhos. Mas a grandeza do nosso Deus é tamanha que pode abrigar a humanidade inteirinha, se ela quiser. E nisso está você também, né? Debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Escudo, todo mundo sabe o que é. Broquel é aquele escudo de mão pequenininho. Ou seja, é proteção para todo e qualquer tempo, né? Vê, Senhor, como diz o salmista lá no Salmo 39, que é um salmo espetacular, né? Que fala da grandiosidade de Deus, que não existe lugar no mundo, no universo, que a gente possa se esconder do nosso Deus. Ele diz, o salmista diz que deveria ser a nossa oração nessa manhã. Vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém?